noite, meus irmãos. É um privilégio para nós, mais uma vez, nos reunirmos como igreja com o intuito de aprender aquilo que Deus tem para nos ensinar, de olharmos para a Sua palavra e descobrirmos um pouco mais sobre as Suas verdades para nós. E continuando essa série de mensagens, hoje a terceira delas, pensando em para onde você está olhando, falando sobre conflitos na vida, sobre aflições, sobre situações que por vezes nos assolam. Ao início desse ano, eu tive a oportunidade ou a experiência de passar por ou de acompanhar uma situação que foi muito marcante na minha vida, fora do contexto aqui da igreja. Pude acompanhar o caso de uma criança de aproximadamente 4 anos de idade, que foi diagnosticada com a doença, e os seus pais foram orientados e foi falado para eles: olha, é uma doença um tanto quanto séria, mas as expectativas são boas. É um processo de tratamento um tanto quanto longo, mas as expectativas são de termos sucesso no tratamento. E iniciaram o tratamento e as coisas iam caminhando bem. E 3 meses depois, os médicos chegaram para os pais e disseram: escuta, o seu filho está reagindo muito bem ao tratamento. Ele está praticamente curado. Nós vamos continuar com alguns passos a mais, como prevenção. E poucas semanas após essa conversa com o médico, em uma tarde, brincando com o pai, a criança sentiu uma dor e foi levada às pressas para o hospital e não resistiu. E ao participar daquele velório, ali eu presenciei algo que dificilmente esquecerei. A comoção era natural, o choro era natural, já era esperado naquela situação, mas além de um choro, havia um sentimento de desespero na vida daqueles pais. Era pranto de debruçar-se sobre aquele corpo, de desesperança. Uma experiência certamente marcante para todos aqueles que viveram de uma maneira próxima, mas também para aqueles que acompanharam um pouco mais distante, como foi para mim. E em situações semelhantes a esta, que nos pegam por vezes de surpresa, para as quais nós não nos preparamos, elas podem trazer suas angústias, seus desconfortos, elas podem trazer os seus sofrimentos, e então nos perguntamos como agir, o que fazer, a quem recorrer, será possível fazer algo? E hoje à noite, eu quero pensar com vocês que as nossas reações diante dos conflitos ou as aflições que nós vivenciamos, elas estão diretamente relacionadas à maneira como nós encaramos tais situações. Está relacionada às expectativas que nós alimentamos e também está relacionada aonde nós depositamos a fonte da nossa esperança. Para onde nós temos olhado, ou para quem nós estamos olhando, isso afetará as nossas emoções, isso afetará as nossas reações e apontará o caminho que nós vamos percorrer. E eu quero te convidar a deixar sua Bíblia aberta em 2 Coríntios capítulo 4. E sob 4 olhares nós vamos atentar para a vida de Paulo e as suas experiências diante de conflitos e aflições, a fim de que possamos entender as relações destas com as nossas realidades de vida. E em um primeiro olhar, eu quero atentar com você para algumas constatações de Paulo diante de suas experiências pessoais. Observe 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 7 a 9. Paulo diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Se você conhece bem a história de Paulo, ou um pouco do que você conhece, você vai se lembrar que Paulo, ora, antes de conhecer a Cristo, ele era um perseguidor dos cristãos. Aparentemente ele tinha até prazer em cumprir a sua missão, com orgulho, com esmero,
de impedir que o Evangelho avançasse. E após o seu encontro com Cristo, ali registrado em Atos capítulo 9, nós percebemos Paulo começando a experimentar o outro lado da moeda. Ele passa agora a ser então um proclamador, ele passa a ser um servo do Senhor, ele passa a ser alguém que começa então a ser perseguido por causa da sua nova vida, por causa da sua nova realidade de vida, por causa do seu ministério. E ao longo da sua vida e ministério, nós vamos perceber vários momentos em que Paulo foi confrontado, ou foi assolado, ou lidou com aflições, com situações que o tiraram de uma zona de conforto e passaram para colocar em situações extremamente delicadas. E ao olharmos para estes versículos do 2 Coríntios capítulo 4, é dentro de um contexto agora onde Paulo estava sendo questionado acerca do seu ministério, acerca da sua própria vida, da sua conduta, acerca daquilo que ele estava anunciando. E ele então parte em uma defesa sobre o seu ministério. E é neste contexto em que ele diz: mas eu tenho este tesouro em vasos de barro, versículo 7, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. E aqui nós encontramos uma primeira constatação onde Paulo diz: nós somos vasos de barro. Paulo fala: olha, há um tesouro, há algo precioso que Deus depositou em um vaso, que Deus colocou em minha vida, que Deus confiou a mim. Ele está falando a mim, um vaso de barro, algo que foi feito de uma maneira frágil, e naquele contexto, vasos eram comuns naqueles ambientes, e por vezes eles eram feitos de vidro, algumas vezes de metais, que quando houvesse alguma avaria poderiam ser derretidos e ser feitos novamente, ser reaproveitados. Mas havia também esses vasos de barro, que não tinham muito valor, que eram usados para coisas simples, corriqueiras, que se quebrassem não teriam prejuízo algum, ou a perda poderia ser pequena. Paulo está falando: esses somos nós, vasos de barro, apenas potes comuns, baratos, quebráveis, facilmente substituíveis e virtualmente menos valiosos. Mas Paulo está falando: olha, é esse vaso que Deus escolheu para que fosse um proclamador, onde fosse depositado esse evangelho, para que o seu poder fosse percebido e não aquele vaso fosse reconhecido ou fosse exaltado por alguma coisa que ele fosse. Paulo está falando aqui que ele era simples, era sem valor algum, mas aquilo que ele carregava dentro de si era o que era de fato de valor, era o que era precioso. Quando nós pensamos em guardar algo que nós temos de valor, provavelmente você pensa em um lugar seguro, um lugar blindado, um lugar muito bem reservado. Ao transportar dinheiro, usa-se um carro blindado, pensando em segurança. Mas Deus está falando: esse algo precioso, Deus escolheu vasos de barro. Fica evidente aqui a minha fragilidade e a sua fragilidade. Todos nós somos frágeis como estes vasos de barro. E ao usar esses vasos frágeis, falíveis, Deus deixa claro que o poder não está no mensageiro humano, mas na mensagem divina, ou no Senhor dessa mensagem. Mas essa fragilidade que nós temos, nós percebemos também ali no Salmo 39, versículo 4, onde Davi ele diz: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. E ainda no versículo 6 você vai encontrar ali: de fato o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta, em vão se perturba dentro de si, amontoou tesouros e não sabe quem ficará com eles. É esse o olhar, é essa percepção de Davi, é essa mesma percepção que Paulo tem aqui. Nós somos passageiros, nós somos frágeis. Em uma queda nós podemos ser trincados, nós podemos rachar, nós podemos ser quebrados, nós somos limitados. Mas há uma segunda constatação que nós podemos perceber aqui ao olharmos os versículos 8 e 9. Paulo ressalta aqui a nossa vulnerabilidade quando ele diz: de todos os lados nós somos pressionados, nós ficamos perplexos, nós somos perseguidos, nós somos abatidos. Paulo está falando: olha, de todos os lados.
Nós somos vulneráveis enquanto nós estivermos aqui. A qualquer momento as situações podem acontecer e nós somos tirados da nossa zona de conforto e colocados em situações que gerem em nós sofrimento, que gerem em nós angústias, que gerem em nós incertezas. Paulo está dizendo de todos os lados. Há pressões, há perseguições. Somos todos vulneráveis e por mais fortes ou por mais firmes que nós estejamos com Deus, nós estamos sujeitos a essas situações, porque nós somos falíveis, nós vivemos em um mundo caído, em um mundo corrupto, em um mundo mau, em um mundo egoísta, em um mundo em que nós estamos sujeitos a enfermidades, sujeitos à morte. Observe o capítulo 4, ainda versículo 11, quando Paulo diz: pois nós que estamos vivos, nós somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Paulo está falando, escuta, nós somos entregues à morte sempre, constantemente. Essa era a realidade de vida de Paulo. Ao anunciar o ministério, ao se movimentar de uma cidade para cá, de uma cidade para lá, ele está falando a todo momento, a sempre, nós somos entregues à morte. E no caso específico de Paulo aqui, ele está falando por amor de Jesus, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por causa desse ministério que ele me confiou. Mas nós podemos entender aqui que essas situações de conflitos, que essas situações de aflições, devemos encará-las como algo natural da nossa vida. Sempre haverá o risco desse vaso ser quebrado. Observe alguns conflitos, algumas situações que Paulo menciona no capítulo 6, versículo 4 e 5. Ele diz: pelo contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, e aí ele fala, em conflitos, privações e tristezas, em açoites, prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir. Jesus, Paulo, a lista é enorme. Se você quiser perceber um pouco mais, vá para 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23, ele ainda diz: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma, e eu ainda mais. E ele começa: eu trabalhei muito mais, eu fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Escuta, é alguém com um currículo considerável, que está trazendo esse recado para nós. Ele traz no seu corpo, ele traz na sua vida experiências de conflitos, de aflições, de angústias constantes, de por vezes não saber se chegará ao outro lado, se chegará àquela cidade ou cumprirá aquele objetivo. Ele está falando: esse sou eu, esse vaso frágil, vulnerável a toda e qualquer situação. Esse somos nós, somos eu e você. E a pergunta que cabe aqui é: quais são alguns conflitos vividos por você, ou até mesmo por alguém próximo a você? Talvez sejam filhos em casa que são rebeldes, desobedientes, obstinados. Talvez é alguém lidando com uma traição e se depara com situações ou com sentimentos de rejeição, sentimentos talvez de olhar para si: o que tenho eu de errado? Talvez o desejo de ter e possuir algo que tem te levado a viver uma vida de escravidão financeira, ou uma busca constante por aumentar os seus recursos financeiros sem medidas, sem pensar nas consequências e por vezes colocando a sua própria família em risco. O que te aflige? Quais são os conflitos que você tem experimentado? Talvez sejam perseguições no seu ambiente de trabalho ou na sua escola, por você ser um cristão, ou por ter optado por viver uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida correta. Tudo isso revela que você é frágil, que você é humano, que você é normal, que nós somos falíveis. Um primeiro olhar diante
desse texto são as constatações que nós podemos ter ao olhar para a vida de Paulo. Mas há o segundo olhar, que é para as interações de Paulo diante das situações que o afligiam. Voltemos lá para os versículos 8 e 9, quando ele diz: de todos os lados nós somos pressionados, mas nós não somos desanimados. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Nós percebemos aqui alguns paradoxos nessas interações de Paulo com as situações pelas quais ele estava passando. E essa primeira interação que nós percebemos aqui é quando ele diz: nós somos pressionados o tempo todo. A ideia aqui é de algo que está sendo espremido, é de pressionar algo com firmeza, é de estar sob forte pressão. Talvez a ideia que vem aqui é de um lagar onde as uvas são colocadas e sendo preparadas para que começassem a ser pressionadas para extrair dali o seu suco. Paulo está falando: é dessa maneira que eu estou vivendo. Eu estou sendo pressionado de todos os lados, até mesmo por aqueles que aparentemente são cristãos, por aqueles que aparentemente se dizem proclamadores do Evangelho. Eu estou sendo pressionado fisicamente, eu estou sendo pressionado espiritualmente. Observe o que ele escreveu no capítulo inicial dessa carta de 2 Coríntios, versículo 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que nós sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. É isso que Paulo está falando. A pressão era tão intensa, era tão forte, que foi muito além do que nós imaginávamos que poderíamos suportar. A impressão é que a nossa vida chegaria ao fim naquele momento. Situações que por vezes vão além daquilo que nós imaginamos que possamos suportar. Mas ele diz: escuta, somos pressionados, mas nós não desanimamos. Nós somos pressionados, nós somos apertados, mas nós não fomos esmagados. Nós podemos ter sido colocados nesses lagares, e as pessoas vindo para pisotear, mas nós não fomos esmagados. Ele foi afligido em todos os aspectos, de várias maneiras, mas ele diz: em momento algum nos desanimamos. E tudo isso seguramente não é por quem ele era. Lembra, ele tinha consciência de que era um vaso frágil, mas ele também tinha consciência de que havia um Deus acima de toda e qualquer situação, agindo na sua vida, preparando as situações, livrando, conduzindo. Um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Mas a segunda interação nós percebemos quando ele diz: nós ficamos perplexos, mas não desesperados. E ao falar sobre essa ideia aqui de perplexo, nos traz a ideia de alguém que não sabe o que decidir, o que fazer por causa de determinadas situações. É alguém que de repente sofreu um golpe, ou por causa de uma aflição se vê desnorteado. E agora? Qual é a direção a ser tomada? Ele fala: nós ficamos perplexos, assustados com toda a situação. Mas ele diz: mas em momento algum nos desesperamos. Em momento algum nós fomos completamente destruídos. Em momento algum nós ficamos sem recursos ou sem esperança, que é exatamente o que significa essa ideia que ele passa aqui de: não me desesperei, as minhas esperanças não foram tiradas de mim. Porque a minha confiança não está nessa situação. A minha confiança não está em mim mesmo. A minha confiança não está nas pessoas que estão caminhando comigo. Por mais que houvesse essa troca de confiança. Mas ele está falando: a minha confiança, a minha segurança vem do Senhor. É naquele que age em minha vida. Mas a terceira interação, ele diz: nós somos também perseguidos, mas não abandonados. E mais uma vez Paulo está falando aqui: olha, eu sou perseguido. Ele já ilustrou isso em alguns textos que eu li com vocês aqui. Mas o termo perseguido é exatamente a ideia aqui de alguém que está sendo caçado.
É como se fosse um animal correndo, tentando se esconder, e o caçador com a sua arma procurando, pronto para atirar. Paulo está falando, é assim que eu tenho vivido. Por vezes tendo que me esconder, por vezes tendo que ser descido em um cesto para não perder a minha própria vida, mas Deus sempre presente, providenciando, cuidando, amparando. Você já se sentiu perseguido por alguém? Já percebeu alguém te olhando de uma maneira diferente, aparentemente te vigiando o tempo todo, o que você vai fazer, para onde você vai, com quem você vai, aguardando o momento certo de dar o bote? Tão comum perseguições em ambiente de trabalho. Talvez sendo perseguido no seu próprio contexto familiar, porque você tomou uma decisão por Cristo e agora você percebe a sua família te olhando de uma maneira diferente. Rejeição, sendo deixado de lado, alguns convites não surgem mais, escute. Isso faz parte, está no pacote. Alegre-se por isso. Alegre-se por isso. Observe Atos capítulo 9, versículos 23 e 24, o que Paulo narra como essa perseguição, como essa caça acontecendo. Ele diz, nós encontramos aqui sobre a sua vida, Lucas registrando, ele diz, decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo dos planos deles, e dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Entende essa ideia de alguém que está sendo perseguido, alguém que está sendo caçado? Ele fala, eles simplesmente decidiram em comum acordo, eles conversaram e falaram, chegou a hora de acabarmos com a vida de Paulo. Ele tem sido uma ameaça para nós, ele tem gerado incômodos. Vamos caçá-lo, vamos vigiá-lo, dia e noite, aguardando o momento certo. Mas apesar disso, Paulo em momento algum foi abandonado. Em momento algum foi deixado num deserto. É isso que ele diz aqui, mas eu não fui abandonado. Eu não desisti de viver, eu não desisti de sobreviver, porque Deus é quem está me mantendo, porque é Deus quem está me conduzindo. O Senhor em momento algum o abandonou, o deixou caminhar sozinho. Agora se vire, Paulo. Agora lide com essas situações e vamos ver o que você consegue fazer. Em momento algum, o Senhor sempre esteve presente e assim também Ele age na nossa vida. Por mais que por vezes não percebamos, ou por mais que por vezes nós estamos tão envolvidos por essas situações, por essas aflições, que não conseguimos vê-lo, que não percebemos que estamos sendo carregados, conduzidos, amparados, sendo animados a todo momento. E uma quarta interação é quando Paulo nos diz, abatidos, mas não destruídos. E aqui é exatamente a ideia de alguém que está em uma luta de boxe, recebendo vários golpes sendo deferidos em várias partes do seu corpo e ao ponto dele cair ao chão. Ele diz, somos abatidos, mas ao mesmo tempo ele diz, olha, mas não somos destruídos, apesar de irmos ao chão por causa dos golpes, nós não fomos nocauteados. Nós podemos ainda ser erguidos, ser levantados novamente. Observe, Atos capítulo 14, versículo 19. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões e então apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade pensando que ele estivesse morto. Paulo está falando, escuta, foram tantos golpes, as aflições são tão intensas que por vezes até aquelas pessoas acharam que haviam vencido, acharam que eu estava morto, mas estavam enganadas, não havia sido derrotado ainda. Quais são as suas interações com aquilo que te aflige? Quais são os sentimentos que passam no seu coração? Quais são os pensamentos que você deixa passar e dominar a sua mente? Para onde nós vamos olhar? Será que vamos manter o nosso olhar somente na crise, somente na aflição, somente na enfermidade?
somente naquilo que tem tirado o meu sono. Nós escolhemos como viver, nós optamos a maneira que nós vamos encarar e interagir com essas situações. Você pode simplesmente escolher viver uma vida amargurada, se lamentando aqui e ali, com fulano, com Beltrano, vivendo uma vida de murmurações constantes por causa das situações. Ou você pode se entregar ao desânimo, ao sentimento, à sensação de autocomiseração. Ninguém olha para mim, ninguém percebe o meu sofrimento, ninguém me entende. Para onde você tem olhado? Quais têm sido as suas escolhas de como lidar com tais situações? Você pode, inclusive, escolher viver uma vida ressentida com Deus, assim como escolheu aquela esposa de Jó, que diante de sofrimentos, diante de perdas, ela chega para o seu marido e fala: amaldiçoa o teu Deus. Mas Jó opta por algo diferente. Observe, Jó capítulo 1, versículos 20 e 21, depois de receber as várias notícias de perda dos seus bens, perda dos seus bois, dos seus servos, perda das ovelhas e perda também dos seus filhos. Ao ouvir isso, Jó levantou-se e rasgou o manto e raspou a cabeça, ou rapou a cabeça, e então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Jó está deixando claro aqui, escuta, as aflições fazem parte. Nós podemos perceber aqui expressões de sofrimento, de angústia. Ele levanta-se, ele rasga o seu manto, ele rapa a sua cabeça, ele está falando: eu estou sofrendo. Ele não está numa negação de tudo aquilo que ele estava vivenciando. O choro faz parte, as lágrimas fazem parte. Deus não está ali falando: escuta, seja duro, não chore. Isso faz parte da nossa vida. Mas a ação de Jó, a atitude de Jó, a interação de Jó, foi de prostrar-se também ao chão em adoração, de erguer as suas mãos também e proclamar e exaltar o seu Deus. Porque ele entendia que Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas e sobre toda e qualquer situação. Algum tempo atrás, uma senhora da nossa igreja, ela foi questionada por causa de algumas das suas atitudes ou acerca de algumas das suas interações diante de sofrimentos pelos quais ela passava. Era uma pessoa que o tempo todo está alegre, o tempo todo compartilhando bênçãos, o tempo todo servindo, procurando oportunidades de auxiliar. Mas é alguém que vive situações difíceis em sua vida há praticamente 30 anos. E não são aflições pontuais a cada mês ou a cada ano, mas é alguém que por cerca de 30 anos seguidos e quase que diariamente ela tem lidado com situações que teriam todo motivo para ela se entregar a uma tristeza profunda e olhar para a vida e falar: Deus, por quê? Por que comigo? Me dê um tempo de sossego. E ao ser questionada, porque aquela pessoa achava que isso era impossível, ela pôde olhar para ela e dizer: escuta, eu escolhi, eu decidi alegrar-me no Senhor. Eu entendi o que a palavra me diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. E eu escolhi viver uma vida feliz, não por causa das situações que eu estou vivenciando, mas porque eu tenho um Deus que está acima de tudo isso. E eu não me lembro nas minhas interações com essa senhora, nas conversas que nós já tivemos em alguns momentos, em momento algum dela apresentar queixas, seja sobre as situações, seja sobre Deus, ou seja sobre o que alguém falou para ela. Alguém que escolheu agir de uma maneira diferente diante das suas situações ou diante das suas aflições. Lembre-se do que eu falei. As nossas reações diante dos conflitos ou das aflições que nós vivenciamos, elas estão diretamente ligadas ou relacionadas à maneira como encaramos e às expectativas que nós alimentamos.
Mas vamos lá, há ainda um terceiro olhar que eu quero observar com vocês nesse texto, que são as percepções de Paulo sobre as suas aflições. Observe, versículo 10, Paulo diz: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada. Paulo olha para toda aquela situação e começa a entender: escuta, há propósitos, essas coisas não têm acontecido simplesmente por nada, há algo que eu posso aprender, há algo que eu preciso entender. E a sua primeira percepção é de que tudo isso acontece para que a vida de Jesus seja revelada. Para que essas situações as pessoas possam olhar para a minha vida, para a maneira como eu tenho lidado com elas e perceber Cristo presente na minha vida. É isso que as pessoas têm visto na sua vida? É a pessoa de Cristo, é o caráter de Cristo sendo refletido? É a sua confiança no Senhor? Mas observe ainda o versículo 11: pois nós que estamos vivos somos entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste. Além de manifestar ou revelar a vida de Cristo, ele está falando, há também aqui o propósito para que a sua vida também se manifeste. Há um propósito aqui para que as pessoas também conheçam esse Evangelho e tenham a sua vida sendo transformada. Paulo está falando dessas perseguições, de alguma maneira, têm aberto portas para que o Evangelho seja proclamado. Essas aflições têm aberto o meu coração, têm amolecido o meu coração para que eu possa ouvir aquilo que Deus tem para me falar. Quantas e quantas pessoas se aproximaram do Senhor por causa de algum conflito e alguma experiência marcante na sua vida, onde ele pôde entender: eu não tenho condições de passar por tudo isso sozinho. Eu preciso de alguém, eu preciso de algo além de mim, além das minhas forças, que me ajude a passar por tais situações. É a vida de Cristo sendo manifestada, é o poder de Deus sendo manifesto. Pessoas que se achegam a Cristo talvez por causa de uma crise enfrentada no seu relacionamento conjugal, ou por causa de um problema de saúde. Oportunidade para olhar além da situação que tem vivenciado. Mas há ainda uma terceira percepção, versículo 13. Está escrito: eu criei, por isso falei. E ele diz: com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso nós falamos. Escuta, Paulo começa então a perceber que aquelas situações eram uma oportunidade para que a sua fé fosse exercitada. Observe, ele diz: eu criei, e porque eu criei, então eu falei. Então a ousadia veio por causa da minha confiança nesse Deus que está acima de toda e qualquer situação. Essas aflições, essas situações de conflitos, seguramente elas são oportunidades para que a minha fé seja testada, para que a minha fé seja provada. Vamos ver se realmente aquilo que você crê é genuíno. Vamos ver se você realmente crê nesse Deus que você professa ser fiel, que você professa ser gracioso, que você professa ser soberano. Ao falar sobre provações ou sobre situações difíceis, Tiago diz o seguinte: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por várias provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Observe, Tiago está falando das provações, as situações difíceis, as aflições. Elas são uma oportunidade para que Deus prove a nossa fé. Não simplesmente um teste sem qualquer objetivo, mas para que ela de fato fosse fortalecida, para que nós pudéssemos experimentar essa fidelidade de Deus que nós dizemos: Deus é fiel. É quando você perde o seu emprego e você fica 1 mês, 2 meses procurando, entregando o seu currículo, passam-se 6 meses, passa-se 1 ano, e você começa a pensar: será que Deus de fato é fiel?
Mas são oportunidades para que você possa descobrir e experimentar de uma maneira prática que esse Deus que é fiel, Ele é o provedor, você tendo a sua fonte de renda, trabalhando numa empresa, ou você estando dentro de casa, porque não conseguiu uma recolocação, mas está batalhando para que isso aconteça. Mas que você ainda pode confiar que aquele provedor continua sendo o mesmo aqui. E o recurso não vai faltar, porque não era você que colocava aquilo dentro da sua casa. Era o seu Deus e continua sendo. Experiências que são oportunidades para que a nossa fé seja fortalecida. Mas há aqui ainda um outro elemento que nós podemos entender e aprender com Paulo. Observe o versículo 15. Ele diz: tudo isso é para o bem de vocês, é para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Paulo está falando, olha, tudo isso aqui é para um bem maior. Mesmo em momentos de aflição, mesmo em momentos de sofrimento, há bem. Há um propósito de Deus de promover um bem maior, seja que pessoas sejam convertidas, seja que pessoas sejam impactadas com a sua experiência de vida e tenham o seu amor a Deus sendo aumentado, que a sua fé seja fortalecida. Há um bem, Paulo diz, tudo isso é para o bem de vocês, mas é também para que essa graça, cada vez alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça com que vocês transbordem de ações de graça, para a glória de Deus. É para que o nosso coração aprenda, é para que nós aprendamos que precisamos agradecer a Deus não só nos momentos de alegria, de fartura, mas em toda e qualquer situação. E para que Ele em tudo seja glorificado. Em tudo seja glorificado. Quando nós olhamos para João capítulo 9, versículo 3, nós percebemos ali Jesus encontrando aquele cego de nascença, e os seus discípulos em algum momento questionando: escuta, Senhor, quem foi que pecou? Foi ele? Foram os seus pais? E aí Jesus afirma para eles: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. O Senhor Jesus está dizendo, escuta, há situações que Ele permite que nós passemos por elas, para que as obras de Deus se manifestem. Para que Ele seja visto, para que Ele seja reconhecido. Mas há ainda uma última percepção, ao olharmos o versículo 16, que quando Paulo diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Paulo está dizendo, escuta, essas experiências têm gerado em mim renovação, uma vida nova, algo novo está sendo produzido na minha vida. Seja uma nova maneira de encarar a minha vida, seja uma nova maneira de olhar para Deus, seja uma nova maneira de lidar com as situações. Paulo, ele não está aqui anulando a realidade daquelas situações. Ele diz, por isso nós desanimamos, embora exteriormente nós de fato estejamos a desgastar-nos. Havia sofrimento, havia angústia, mas Paulo diz, nós estamos sendo renovados dia após dia. É o que nós encontramos também em Tiago 1. Repetindo o texto, nós já lemos e continuamos um pouquinho mais. Ele diz, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Perceba, Tiago está falando, essas situações, elas têm o objetivo de provar minha fé, mas me conduzir para um amadurecimento, para uma vida inteira, íntegra, completa. E ao olhar para essa ideia que ele põe aqui, a perseverança deve ter ação completa, nós podemos entender que por vezes nós podemos abortar o processo. Nós podemos escolher, Senhor, eu não quero isso. Ou simplesmente podemos manter o nosso olhar nas nossas aflições, no nosso próprio sofrimento, e perdermos oportunidades preciosas de crescermos, de sermos edificados, de sermos aperfeiçoados. Deve ter ação completa. Deixe-me ler o testemunho de uma pessoa que tem lidado com a ansiedade há algum tempo em sua vida, e ela disse o seguinte: faz mais ou menos um mês que eu passei por uma situação de grande conflito.
Eu achei que o excesso de trabalho, problemas físicos que estavam me abatendo, mas na verdade eu percebi que era um problema no meu coração. Eu estava sendo levada por preocupação e ansiedade em relação ao futuro, sendo tomada pela angústia. E Deus usou e tem usado a sua palavra em algumas situações para me mostrar o que havia de errado. Vários textos bíblicos foram acalmando o meu coração e me fazendo ter o foco voltado para Jesus. Foram dias difíceis, mas também de uma busca intensa pelo Senhor. Houve momentos de choro, sentimentos de impotência, orações, conversas, leituras, e hoje eu tenho a certeza de que Deus estava trabalhando na minha vida. Eu compreendi que o que pode tirar a paz do nosso coração não são as circunstâncias, e sim a maneira que pensamos sobre quem pode nos dar segurança, sobre quem pode controlar a minha vida, a nossa vida. O quanto estava sendo levado por preocupações era porque achava que eu poderia cuidar e controlar de todas as situações, e Deus me mostrou que eu estava errada. Em Mateus 6, 27 eu li: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Deus é quem controla e quem cuida, é sempre quem supre, é quem dá paz, independentemente das circunstâncias pelas quais nós passamos. É libertador descansar no refúgio que é o nosso Senhor. Tenho aprendido com o Senhor que posso viver sem medos e ansiedades quanto ao que virá pela frente, pois o meu futuro está nas melhores mãos, nas mãos do Criador do universo. O que você tem aprendido? Quais são as suas interações com tais situações? E diante de tais compreensões, há aqui ainda um quarto olhar e último que eu quero olhar com você, que é para as perspectivas de Paulo diante de tais situações. Observe ali no capítulo 4, versículo 17, Paulo diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Escuta, Paulo está olhando para tudo aquilo sob a perspectiva da transitoriedade das aflições. Elas acontecem, nós estamos sujeitos a elas, mas elas são passageiras. Por mais que elas pareçam não ter fim nessa vida, elas são consideradas por Paulo como leves e momentâneas. E olha que interessante, ele diz: essas aflições, elas são leves, elas são momentâneas, mas elas estão produzindo em nós, elas podem produzir em nós uma glória eterna que pesa mais, é muito mais pesada do que essas aflições, tem muito mais valor do que essas aflições. Essa é a maneira como Paulo está olhando. Tudo isso está acontecendo, mas são leves, são momentâneas, elas passarão. Ou a nossa vida aqui passará, e em algum momento eu poderei experimentar algo diferente, uma glória que será eterna, que não será desfrutada simplesmente nesse mundo. Versículo 18: assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se vê é eterno. Paulo está olhando toda aquela situação sob a perspectiva agora da eternidade. Ele está dizendo: escuta, tudo aquilo que eu vejo aqui, mais uma vez, vai passar, é transitório, mas aquilo que por vezes nós não conseguimos ver é eterno. É essa segurança, é essa certeza de que vai desfrutar de descanso eterno, de uma alegria eterna que estará livre de toda e qualquer aflição. Mas não é uma expectativa que está em simplesmente desfrutar disso aqui, agora, mas é uma certeza de que esse tempo chegará, que será desfrutado na eternidade. Ao falar aqui, nós fixamos os nossos olhos, ele está falando do meu foco, o meu olhar está sendo mantido na eternidade, na eternidade. Observe 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14, ele diz: porque nós sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará. Era a convicção, era a sua fé sendo colocada em prática, sendo exercitada. Paulo diz: eu anuncio um Cristo, que morreu por mim e por você,
E que assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos um dia. Ele está dizendo aqui, nós sabemos, nós podemos ter certeza que esse Cristo um dia há de nos ressuscitar com Jesus e nos apresentará com vocês. É isso que nós encontramos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança que é viva. E ele diz, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu posso crer, eu posso confiar, você pode crer. Não por aquilo que eu fiz, não pela maneira simplesmente que eu passei por essas situações com toda a minha força, mas ele está dizendo, é porque Cristo fez por mim aquilo que eu jamais poderia fazer. Ele levou naquela cruz todas as nossas aflições, todos os nossos sofrimentos, todos os nossos pecados. E assim como Ele ressuscitou, um dia nós seremos ressuscitados para desfrutarmos da eternidade ao seu lado. Mas ainda observe uma perspectiva que nós podemos perceber aqui, na experiência de Paulo, ao olharmos para 2 Coríntios 12, versículo 9, onde ele diz, mas ele disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo está dizendo, a graça do Senhor deve me bastar. A graça do Senhor, ela é suficiente, ela completa, ela enche, ela renova, ela restaura. Ela aperfeiçoa. Ele diz, o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando nós estamos muitas vezes no fundo do poço que nós conseguimos olhar para o alto e vislumbrarmos Deus como aquele que é o provedor, como aquele que é soberano, como aquele que é capaz de me tirar dessa situação. A sua graça me basta. A perspectiva do poder de Deus, ele fala, para que o poder de Cristo repouse em mim, pois quando eu sou fraco, é que sou forte. E partindo para a nossa conclusão, lembrando as constatações dessas experiências de Paulo, nós somos frágeis, nós somos vulneráveis, algumas das suas interações, ou seja, os efeitos das aflições sobre a vida de Paulo, causava angústia, mas em momento algum o derrubou, o deixou totalmente no chão. Havia ali percepções dele, tudo aquilo que ele pôde aprender, mas ele pôde manter o seu foco no Senhor. Observe capítulo 1, versículo 10 de 2 Coríntios, ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrarmos. Paulo está falando, escuta, nós podemos crer, nós podemos confiar que assim como Ele nos livrou uma vez, Ele vai nos livrar uma segunda, uma terceira, uma quarta, quantas vezes for necessário, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. A nossa esperança deve ser depositada nele. Por mais que os resultados não sejam exatamente aquele que nós esperamos, por mais que o resultado não tenha sido a cura, por mais que o resultado não tenha sido aquele trabalho ter dado certo naquela semana, aquela entrevista ter dado certo, a minha esperança é depositada nele. Romanos 8, versículo 18, eu considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Paulo está falando, escuta, a minha esperança é depositada nele. E outra, eu posso olhar para todas essas situações na certeza de que nenhuma delas, por mais intensa que seja, pode ser comparado com a glória que nos será revelada. E eu quero terminar a nossa reflexão com a leitura de parte de um texto que David Powlison escreveu no seu último livro. David Powlison é um nome expoente na área de aconselhamento. Tem algumas literaturas muito boas escritas sobre aconselhamento. E pouco antes da sua morte, no dia 7 de junho de 2019, ele terminou de escrever esse livro. E parte do que ele registrou, ele diz o seguinte: 6 meses atrás eu fui diagnosticado com câncer de pâncreas no estágio 4. E enquanto escrevo, estou diante da possibilidade real da própria morte. Pela graça de Deus, eu pude continuar trabalhando e estou envolvido ainda em fazer planos para o futuro, dos quais provavelmente não farei parte aqui na Terra.
Nossa família continua a crescer e eu gostaria de saber se estarei aqui para conhecer o meu próximo neto. Aqueles que eu amo também estão no meio dessa batalha comigo, a minha esposa, os meus filhos, os meus netos, minha família, amigos de trabalho. Todos somos confrontados com o mal da morte e da doença. E no meio dessa batalha, as armas que Cristo nos dá, nos sustentam e nos equipam para lutar contra o último inimigo, a própria morte. Hoje eu sou chamado a travar essa batalha final com Jesus como armadura e o Espírito de Deus como força. O mundo nos diz que a medicina é a nossa única esperança, mas nós não queremos nos fixarmos em encontrar uma cura. Nós queremos viver de maneira sábia e então nós oramos, nos blindamos com a verdade de que o Senhor está próximo e Ele é e será o nosso bom pastor. Pegamos ou nos apegamos e pegamos a espada do Espírito e lembramos das palavras de Jesus que disse: basta a cada dia o seu próprio mal. E a tentação de escorregar para diversas fugas também está presente. Televisão, esportes, comida. E lembro-me de Jesus na cruz enfrentando a morte, mas ainda totalmente envolvido com a vida, cuidando de sua mãe, falando palavras de vida ao ladrão que estava ao seu lado. A tentação de ouvir mentiras de Satanás certamente ainda estava presente, e está presente na minha vida. E ao refletir sobre essa última batalha, eu posso ver que o Senhor me preparou para ela ao longo de toda a minha vida. E agora, mais de 4 décadas depois, eu estou encarando a morte frente a frente. E em vez de minha fé falhar, a promessa de um novo coração é verdadeira. Por isso nós não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia, pois os sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Às vezes sou tentado a desanimar, mas o meu bom pastor está me levando para uma vida, não para a morte. É disso que trata a Bíblia. É sobre vida e morte, é sobre o que vai acontecer com você quando morrer. Trata-se do certo e errado, do verdadeiro e falso, esperança e desespero, obediência e imprudência, fé e idolatria. Este é o drama em que todos nós e aqueles a quem ministramos vivemos. E o milagre é que recebemos um novo coração e um novo espírito para que vivamos para sempre. Que privilégio tem sido para mim servir a meu fiel Salvador por muitos anos. E que alegria será vê-lo cara a cara. Experiência de alguém que teme ao Senhor, de alguém que manteve o seu foco, o seu olhar na eternidade. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor tem permitido que passemos por situações que por vezes nos geram desconforto, geram em nós angústias, medos, mas temos plena convicção, ó Deus, de que todas elas são oportunidade para que nos aproximemos mais e mais do Senhor. Ajuda-nos a mantermos o olhar, a nossa mente no Senhor, na sua graça, no seu poder que nos sustenta. Mantermos o nosso olhar naquilo que o Senhor tem preparado na eternidade, para que desfrutemos na tua presença sempre, sempre. E que tudo isso seja também oportunidade, ó Deus, para que muitas pessoas sejam impactadas com o teu evangelho, com a tua presença na nossa vida. E para isso nós somos totalmente dependentes do Senhor. Ajuda-nos, use-nos, use essas situações na nossa vida, para que o teu nome seja honrado, exaltado e glorificado, ó Deus. É em nome do teu Filho que nós oramos. Amém, Pai.